Você já chegou na metade da sua vida? Hoje eu me dei conta de que talvez eu já tenha chegado na metade da minha vida e eu tenho visto muitos amigos chegando nesse momento com uma crise, sabe? A crise da metade da vida. E alguns estão chegando com essa crise aos 30, outros aos 40, outros aos 50, mas eu tenho notado uma crise acontecendo com alguma frequência e quero conversar com você sobre isso hoje. A crise da metade da vida e pensar o que a gente vai fazer com a outra metade juntos aqui. Vamos lá, vamos pensar isso juntos, vamos ver se a gente consegue elevar, construir aqui um pensamento mais elevado sobre essa situação. Eu fui agora no final de semana para São Paulo e toda vez que eu vou para São Paulo, onde estão os meus amigos de mais longa data, né? Então eu encontro pessoas, família, desde sempre juntos, amigos que a gente já está nessa jornada há 20, 30 anos, né? E aí, mais ou menos da mesma faixa de idade, 38, 40, 45, 50 anos. E eu tenho visto com muita frequência as pessoas chegando num dado momento onde elas começam a questionar todos aqueles valores que elas já tinham. Não é novidade, a gente já fala muito dessa questão da crise da meia-idade, mas eu sinto que ela mudou. Antes a crise da meia-idade acontecia ali pela casa dos 40, 50, e aí tinha uma necessidade de viver algo que você não tinha vivido, de questionar se o casamento, enfim, fazer a plástica, rejuvenescer. Tinha uma coisa, nas gerações um pouco mais velhas, uma coisa deles quererem viver algo que eles não viveram, que eles, de alguma forma, não se permitiram viver enquanto jovens. Então tinha a crise da meia-idade, a gente falava que o cara estava se sentindo um garotão, que estava passando pela crise da meia-idade, separou, trocou por uma mulher de 40 por duas de 20, tem uns clichês desses, inclusive. Mas essa crise da metade da vida agora, que eu tenho visto a geração dos millennials chegando, ela é diferente. Então vamos fazer essa análise juntos, tá? Como millennials, a gente já veio de uma geração com um pouco mais de liberdade. Nós crescemos, os millennials aí, a geração que está entre 1980, 81 a 98, 2000, tá? Então, essa faixa aí desses 20 anos. O que é muito diferente, né? Alguém que nasceu no 81, para alguém que nasceu em 94, 95, são gerações bem diferentes, né? Se a gente for pensar em grandes cidades, metrópoles como São Paulo, essa mudança de geração aconteceu até um pouco antes. A gente vai até a casa dos 94, 95, né, nascidos ali, depois já entra com geração Z. Quando a gente vai para interior, você pode estender um pouco mais, porque leva um tempo para essas mudanças culturais chegarem. De qualquer forma, se a gente pensar nessa geração de millennials que já chegou aí na casa dos 30, né, vamos de 1980 a 95, vamos fechar nesses 15 anos aqui, que já chegou na casa dos 30 agora. Essa geração foi educada antes da internet ganhar força, né? E depois ela aprendeu a usar a internet. E a internet nos deu um mundo de possibilidades. Nos mostrou, nos conectou com o mundo. Mas a gente já vem de uma geração com muita liberdade. Então, sair, viajar, curtir a vida, festas, uma geração que teve um alto consumo de álcool, ainda enquanto jovens, agora a gente está vendo esse consumo diminuir. Enfim, a gente passou por tem hábitos muito peculiares dos millennials, né? A gente cresceu, com Xuxa, Bozo, enfim, não vou nem entrar no mérito do que foi a infância dos anos 80, que foi bem doida, né? Que agora a gente não deixaria de forma alguma os nossos filhos assistirem aqueles programas. Mas a gente vem de uma geração que teve uma certa liberdade, que teve conversas e
informação sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre gravidez, sobre... A gente teve muito isso, né, na nossa geração, muito presente. Então a gente veio com uma bagagem muito grande, a gente recebeu filhos de baby boomers ou geração X, onde a gente recebeu uma educação que a gente precisava estudar e trabalhar muito para conseguir as coisas que a gente queria. E a gente foi fazer isso, né? Então a gente foi estudar e trabalhar e se dedicar e construir carreira. Aí com a internet outras carreiras foram surgindo e possibilidades de crescimento, de criatividade, de testar novas potências, enfim. E agora, chegando nos 35, 40, 45 anos, essas pessoas meio que já fizeram essa jornada. Elas estudaram, se formaram, muitas com pós-graduação, mestrado, doutorado, sei lá, começaram carreiras, cresceram em suas carreiras, casaram, tiveram filhos, os filhos já estão chegando na adolescência e eles fizeram toda essa jornada de validar quem essas pessoas são ou quem nós somos por meio do nosso trabalho, por meio da nossa carreira. E nós estamos agora num momento onde nós já temos carreiras razoavelmente consolidadas, né? Já tem 15, 20 anos de experiência, a pessoa já seguiu um crescimento, numa jornada na carreira onde ela já é uma especialista no que ela faz. E, cara, aquele pote de ouro no final do arco-íris que prometeram para a gente não veio. A gente não está mais feliz, sabe? Porque nós somos experts no que nós fazemos. Nossos filhos já estão ganhando autonomia e que bom, mas ainda assim está faltando, sabe? É uma geração que está faltando, que tem um vazio dentro de si. Tanto é que a gente começa a olhar e tem muita gente em transição de carreira, tem muita gente com problemas nos relacionamentos, sentindo esse vazio, ou que passou por essa paternidade e maternidade já sob um outro olhar, uma outra ótica, né? Onde eu fico muito feliz, inclusive, que eu tenho diversos amigos que são pais muito bons, muito dedicados, diferentes do que a nossa geração, inclusive, teve. Então, homens mais dispostos a realmente participar ativamente da criação dos filhos. E isso é muito legal. Mas, por outro lado, mesmo fazendo tudo isso, nós estamos chegando nos 40 com uma sensação de esgotamento e uma sensação de que, cara, não está fazendo mais sentido. Tá, eu sou bom nisso aqui, tá, pago as contas, está tudo certo, mas não está mais fazendo sentido. Eu tenho palpitações antes de ir para o trabalho. Eu ouvi um grande amigo me falar esse final de semana e falar assim, antes de ir para o trabalho, todos os dias, eu penso na lista de coisas que eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer, porque eu não queria estar lá fazendo isso. Então, assim, mas você não gosta do que você faz? Gosto, eu sou bom no que eu faço, mas eu não vejo mais sentido nisso. E aí, eu entendi que a nossa crise da meia-idade está vindo diferente. Ela está passando por outros aspectos. Nós fizemos a primeira parte da nossa vida toda para construção de carreira e muito embasados em quem nós somos como seres viventes, presentes nesse plano, nesse mundo aqui, nesse planetinha chamado Terra, no nosso caso aqui no Brasil, né? E muito dedicados à construção de carreira desses profissionais, de competência, do meu valor como pessoa, está muito enraizado no meu valor como profissional, no quanto eu cobro por hora, ou se eu estou tendo sucesso financeiro no que eu faço. E aí muitos alcançaram esse tal sucesso financeiro e estão chegando lá agora e falando assim, tá, mas não era isso. Ah, mas você quis isso? Sim, eu quis, mas agora que eu estou aqui, eu tenho um pouco mais de conforto e tal, e muitas vezes se sentem inclusive aprisionados
porque agora eles criaram um problema, porque elevou um patamar, um ritmo de vida que eles não conseguem mais, inclusive, se permitir dar um passo atrás ou fazer uma transição de carreira com alguma tranquilidade, sem ter que abrir mão de muitas coisas que a gente foi colocando na nossa rotina como valor necessário, né? Carro, casa, viagem, roupa de luxo, enfim. E aí eu tenho visto muita gente adoecendo, muita gente mesmo. Eu até estava dando uma olhadinha nos números de saúde mental, assim, e a gente nunca teve tantos casos de depressão, ansiedade, distúrbios de sono, como a gente está tendo agora, burnout, né? Burnout, há 3 anos atrás, quando eu me mudei para Goiás, eu achava maravilhoso, porque eu falava assim, em São Paulo estava todo mundo à beira de um burnout, e em Goiás, você de vez em quando ouvia alguém falar, mas agora a gente já está vendo que não é um problema só do ritmo alucinante da capital de São Paulo, mas é um problema da nossa geração, assim, do momento que nós estamos vivendo, social mesmo. Então, estamos nesse momento, nessa crise da metade da vida. E aí cabe a gente a repensar o que nós vamos fazer com a outra metade. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? E se tudo que nós fizemos para chegar até aqui fez sentido, para onde nós vamos? Não tenho resposta certa para te dar, nenhuma única resposta. Mas o caminho que eu tenho feito para mim, que está começando a fazer sentido e que talvez faça sentido para você, é um caminho realmente de limpar algumas coisas, sabe? E de entender melhor quais são as coisas que realmente fazem sentido para mim. Como eu gostaria, tem um exercício que eu tenho feito com alguma frequência, porque eu ainda não consegui deixar ele redondinho do jeito que eu quero, que é de fazer uma mentalização pensando em como seria no meu último dia de vida, se eu pudesse revisitar toda a minha vida, qual seria a vida perfeita? Meu último dia de vida, se você tem a chance de desenhar a sua vida perfeita, e lá no seu último dia você olhar e falar assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz, não é que conquistei, comprei, sabe? Não tem a ver com conquista material, mas como você viveu. Acho que esse é um caminho para a gente fazer essa análise juntos. Nós estamos desenhando a nossa vida com coisas que nós fazemos ou com as coisas que nós compramos, com coisas materiais que nós conquistamos. Que a nossa vida não está nas coisas materiais. E acho que esse vazio que a gente está chegando é porque nós desenhamos uma metade toda da nossa vida para a construção de coisas materiais. Nós colocamos no diploma da faculdade, na certificação, no mestrado, no carro, na casa, até mesmo na viagem e tal, ainda que viagem ainda te traz experiências, né? Mas assim, a gente colocou, a gente foi criando uma escadinha de sucesso na cabeça da gente, que sempre tem uma conquista material para um próximo passo. Subir na carreira não significa ser bom no que eu estou fazendo, mas significa ganhar mais para poder gastar mais em mais coisas materiais. Então, o convite que eu te faço é que a gente olhe para essa segunda etapa da vida, menos focado nas coisas a comprar e conquistar, materiais, mas mais em coisas a fazer com a nossa vida, com a nossa existência. E aí, eu ouvi um mentor que eu acompanho muito, eu acho incrível, que ele falou uma coisa essa semana que ficou ecoando na minha mente, que é que nós, em algum momento, como sociedade, a gente parou de buscar ser bom. A gente busca o resultado. A sociedade fala de performance e resultado o tempo todo. E a gente parou de falar sobre como é ser bom, sabe? Em me tornar uma pessoa melhor. E bom em tudo mesmo, assim. Em como fazer esses vídeos serem melhores, me tornar uma comunicóloga melhor, como me tornar uma pessoa melhor
para também depois chegar aqui a uma comunicóloga melhor, como fazer com que as minhas relações sejam melhores, como me autorregular de forma melhor, sabe? Então, assim, o que eu tenho que fazer com a minha vida? E aí acho que esse desenho, esse exercício que eu te propus, que é de olhar para o final e para o último dia, mentalizar assim, fazer esse desenho mental mesmo assim, estou no último dia da minha vida, né, aos 86 anos, vamos colocar que eu estou na metade mesmo, então aos 86 anos, e aí eu vou olhar e falar assim, eu tive uma vida perfeita. Eu fiz o quê? Eu fiz amigos, eu fiz as viagens que eu gostaria, eu fiz tardes incríveis com os netos, eu fiz uma família linda, saudável, feliz, eu fiz, sabe? Pensar dessa forma mesmo, o que você fez? E aí a gente parar de focar essa segunda metade da nossa vida nessa construção ansiolítica de comprar e produzir e performar, mas ir para uma construção de se tornar bom e fazer coisas que você leve para o seu último dia de vida, sabe? Sensações, coisas que você sorria, ou quando você se lembrar, que você realmente construa memórias, né, para se lembrar. Então, acho que faz mais sentido. E, de alguma forma, eu acredito que a gente vai começar a preencher esses vazios e essa necessidade que a gente está de ir para outros caminhos, outros lugares. Porque eu vejo muita gente falando em transição de carreira numa busca, muitas vezes não é de ganhar mais dinheiro, mas de buscar mais paz de espírito, de buscar viver dias melhores, de, de construir ambientes de trabalho mais salutares, sabe? Acho que é isso que faz a diferença nessa segunda fase da nossa vida. Então, talvez você não precise fazer uma transição de carreira. Talvez você tenha que rever se você está colocando toda a sua vida, o fazer da sua vida só no trabalho. Talvez você precise reprogramar, rebalancear as coisas da sua vida. As reservas que você vai ter mental aí, né, de intelectual, com o seu cérebro funcionando bem, as suas reservas financeiras para que você tenha alguma segurança no envelhecer, a sua reserva de massa magra, como que está a sua construção de um corpo forte e saudável, e a sua reserva social, né? Então, colocar mais tempo na sua família, construir algo junto com a comunidade, né? Então, ir fazer uma aula, se conectar com outras pessoas que tenham interesses parecidos com o seu em outras áreas da vida, que não necessariamente seja o trabalho e a carreira, sabe? Então, colocar um olhar sobre os outros campos da sua vida pode ir preenchendo essas lacunas, esses espaços vazios que a gente carrega no peito, porque a gente só focou em construir carreira e nos validar diante de quem somos. Então, é muito comum que a gente chegue aos 45 anos, aos 40 e fale assim, eu sou, e a primeira coisa que a gente fale é o nosso trabalho, né? Ou uma função social. Então, eu sou mãe de fulano e ciclano, né? Mas ainda assim, muitas vezes num aspecto quase que de profissional mesmo, como se fosse a sua vida toda gira em torno dessa construção da maternidade. Mas quem é você? Né? Qual é o que te faz ser você mesmo? Como é que você está preenchendo essas outras reservas da sua vida, sabe? Faz sentido isso para você? Você já sentiu essa crise aí da metade da vida chegar? Como que você está lidando com isso? Ou está acompanhando alguém que está passando por isso à sua volta? Sabe, o que a pessoa está sentindo mais? Qual é o campo da área dela que ela precisa se fortalecer, que ela precisa cuidar com mais carinho? É o corpo físico, preparar aí uma reserva de massa magra, né? Construir saúde, cuidar da reserva financeira, ganhar uma independência para poder viver a vida com mais tranquilidade, sabe? Pensa nisso.
acho que pode fazer sentido e eu não acho que essa conversa não vai ter fim aqui. É a primeira de muitas conversas que eu acho que a gente vai ter nesse sentido, porque eu estou entrando nessa segunda metade da vida e como muitos que me acompanham aqui no canal, eu sei que também estão, e eu quero olhar para ela menos focada no resultado, na performance, mas mais focada nesse fazer, esse fazer diário, sabe? Em me fazer mais tranquila, em me fazer mais regulada, em me fazer mais curiosa, em me fazer mais flexível, mais aprendível, não sei, eu vou até achar um termo, acho que cabe um neologismo aqui, que é para a gente se tornar, criar aí o hábito da gente de aprender com mais facilidade, sabe? Eu quero que essa segunda etapa da minha vida seja menos dessa busca pelo topo e mais fazendo degrauzinho por degrauzinho, com tempo, com paciência, com generosidade. Te convido a vir fazer esse processo junto comigo. Acho que vai ser muito legal se a gente passar por isso juntos. E trocando, e trocando. Vai deixando aqui nos comentários se você já está por essa crise também, se tem algo aí que está te atormentando, se tem algo que a gente pode conversar e de repente fazer ficar mais leve para todos nós. E pode ter certeza que você não está passando por isso sozinho. A gente está aqui, todo mundo queimando neurônios, a cabeça explodindo, pensando em como que a gente vai viver uma segunda metade da vida mais felizes, mais saudáveis, com um pouco mais de tranquilidade do que esse ritmo alucinante de redes sociais, de vida contemporânea, está exigindo da gente. Vamos juntos? Vai ser muito legal. Antes de sair, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Muita gente está aqui assistindo com a gente e não é inscrito. Vou ficar bem feliz de ver você por aqui. E volta para a gente continuar essas conversas. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal e eu espero por você para mais um Eleve-se.